Seja muito bem-vindo ao programa Luz para o Caminho. Nós vamos aqui, segundo a luz das Escrituras, responder algumas perguntas complexas da Bíblia. Eu gostaria de começar com a nossa ouvinte, Cristiane Oliveira, que diz o seguinte: se Deus é contra o divórcio, por que ele abriu exceção para o novo casamento? Quem seria a parte inocente? Bem, essa é uma pergunta muito complexa da Bíblia, em que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, gerou debate entre os teólogos. Mas então, o que a Bíblia estava querendo nos ensinar? Deus é contra o divórcio? Por que ele abriu exceção? Vamos ver então o que a Bíblia nos responde a este respeito. Vamos então começar estudando as palavras de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 19. Então, a respeito do divórcio, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, a primeira coisa que nós aprendemos no texto é que Jesus ele foi ali colocado em uma armadilha para poder ser pego ali pelos fariseus. Então, qual foi a resposta de Jesus no verso 4? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Perceba que agora Cristo mostra a posição do plano de Deus, que seria qual? De que o divórcio ele veio apenas por causa da dureza do coração do homem, mas nunca fez parte do plano divino. E ele mesmo menciona: no princípio não foi assim. O plano original de Deus é que não houvesse divórcio nem separação. Mas então o texto que vai nos ajudar a entender melhor este ponto é o versículo 9, que diz: eu, porém, vos digo as palavras de Cristo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui, alguns teólogos defendem que, algumas religiões defendem que, de fato, Cristo ele dá autorização para que a pessoa possa casar novamente. Qual seria essa exceção? Então nós temos aqui a permissão no caso de adultério ou relações sexuais ilícitas. O que seria relações sexuais ilícitas? Então, a maior parte dos cristãos entendem que seria, neste caso, o adultério. Então, se for por causa de adultério, a pessoa que foi traída teria o direito, então, de se casar novamente. Mas é isso que a Bíblia ensina? Bem, quando nós estudamos as palavras aqui dita neste texto, nós compreendemos uma coisa bem peculiar. A palavra adultério, no grego, a tradução seria moicheia. Moicheia seria adultério. Agora, para fornicação, que seria outro pecado, é porneia. Embora as palavras sejam parecidas, porneia e moicheia, elas significam coisas diferentes. Temos que aceitar que, em alguns casos, a palavra porneia também é usada para descrever adultério. Mas, todas as vezes em que a palavra porneia aparece no texto junto de moicheia,
eles estão querendo definir exatamente coisas separadas. Por exemplo, quando nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, nós temos aqui as duas palavras lado a lado. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. Nem os impuros, né, algumas traduções diz os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tanto fornicadores quanto os que adulteram aparecem aqui no mesmo texto. E todas as vezes na Bíblia em que aparecem as duas palavras, nós temos sempre, em 100% das vezes, para descrever adultério, a palavra moicheia ou moikeia. E para descrever fornicação, nós temos porneia. Agora, o que Jesus estava querendo a que Jesus estava querendo se referir quando ele disse a não ser que seja por relações sexuais ilícitas? No texto original, lá em Mateus, no capítulo 18, essa palavra relações sexuais ilícitas seria porneia, a mesma classificação que nós temos para fornicação. Então, traduzindo melhor o texto, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Que a não ser que seja por causa de fornicação, é que a pessoa pode casar de novo. Ou seja, vamos usar aqui um caso hipotético. Na cultura judaica, quando um casal eles entravam em um laço matrimonial, eles tinham que ficar aproximadamente 1 ano, né, de noivado, vamos dizer assim, para entender melhor, mas já era um casamento, mas eles não poderiam contrair as núpcias, né? Então, durante todo o ano, eles não poderiam contrair as núpcias, mas eles já eram casados e nada poderia fazer com que eles pudessem se separar, a não ser que, nas núpcias, o homem descobrisse, por exemplo, que a mulher já tinha cometido fornicação, já não era mais virgem. Então, neste caso, ele podia sim separar, ou seja, divorciar daquela mulher. Até porque, sejamos claros, no livro de Deuteronômio, quando Deus esclarece a respeito das leis do divórcio, né, nós temos ali uma coisa bem interessante, que se a mulher é pega em adultério, né, em flagrante adultério, se comete adultério, qual seria a pena da lei? Seria a morte por apedrejamento. Então, não é lógico acreditar que Jesus está dando autorização para que a pessoa possa casar de novo, sendo que a lei de Moisés já dizia que tais mulheres deveriam ser o quê? Apedrejadas. Tanto que quando Jesus é questionado a respeito da mulher pecadora, Jesus não modifica a lei de Moisés. Não, ele simplesmente fala, aqueles que não têm pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Se Jesus dissesse que aquela mulher estava perdoada da lei de Moisés, Jesus estava indo contra a lei de Moisés, logo ele seria condenado. Ou se ele condenasse aquela mulher à morte por apedrejamento, conforme a lei de Moisés, Jesus também seria condenado, porque naquela ocasião só o romano, né, ou só o poder romano, ou apenas o imperador, que seria no caso Herodes, poderia decretar a morte. Então, percebam que aqui Jesus não está ensinando que a pessoa pode casar de novo se caso ele comete adultério, né? Ou seja, na verdade, ou se ele foi vítima de adultério. Então, o que Jesus estava querendo ensinar? Que a pessoa, naquele período de noivado, entre aspas, que já era o matrimônio, se ele descobrisse que a pessoa já não era mais virgem, tinha cometido fornicação, ele poderia casar de novo, né? Então, este é o ensinamento da Bíblia a este respeito. É por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, em Romanos, capítulo 7, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que a única possibilidade que Deus concede para que a pessoa possa casar de novo é no caso de que o cônjuge morra. Então, está desobrigado pela lei, né? Porque se estando ainda o marido e a pessoa casa,
comete adultério. E quem casar com repudiado também comete adultério. Acredito que tenha ficado claro. Espero que, se ficar alguma dúvida, mande aí no chat, ou sobre qualquer outra pergunta, estamos aqui prontos para responder as perguntas mais complexas da Bíblia. Que Deus os abençoe e nos dê a sua paz. Amém.